Bem-vindo a mais um vídeo da Liga Apologética. O vídeo de hoje ele é um vídeo especial, ele é um vídeo curto, mas ele é um vídeo muito interessante, porque eu irei abordar a questão da imortalidade da alma de uma perspectiva psicológica, né? E o seu impacto na vida do ser humano. Então, nós sabemos que dentre as principais causas de estresse que o ser humano enfrenta, nós poderíamos incluir aí, né, como as principais, entre a morte de uma pessoa amada, o divórcio, né, e coisas do tipo. Agora, sem dúvida nenhuma, a morte de uma pessoa amada é a maior causa de estresse e, com certeza nenhuma, também a causa mais séria. Nós sabemos que para uma pessoa que perde uma pessoa amada, ela tem que passar pelo processo de luto. E o processo de luto, ele envolve 5 estágios conhecidos pela psicologia. O primeiro estágio seria negação ou isolamento. Então, é aquele momento que se tem a dificuldade de aceitar a realidade do que se passou. Então, não se aceita, se nega. O segundo estágio seria a raiva, a revolta pelo que aconteceu, né? Por que aquilo aconteceu com você? Por que aquilo aconteceu na sua família? O terceiro estágio seria a barganha, né? Por exemplo, uma pessoa, no caso, que teve um diagnóstico de câncer terminal. Então seria assim, nossa, se eu tivesse buscado um outro doutor, ou se eu tivesse buscado um diagnóstico mais cedo, ou então, no caso de eu fazer uma oração e Deus ressuscitar o morto. Eu já tive um caso desses no hospital aqui. Então esse seria o estágio da barganha. O quarto estágio seria da depressão. Essa depressão ela pode se manifestar em 2 maneiras. Uma seria diretamente as reações práticas, né, relativas à perca, e a segunda maneira seria o processo de preparação para a separação, tá? E então nós temos o quinto estágio, que seria a aceitação. Então, qual é o problema da imortalidade da alma? O problema da doutrina da imortalidade da alma, ele é muito sério. Por quê? Porque a imortalidade da alma, ela nega a realidade da morte. Então, quando você nega a realidade da morte, você está impedindo com que o ser humano passe pelos 5 estágios do luto. Esses 5 estágios do luto, eles são necessários para que possa haver uma cura emocional. Então, toda vez que nós temos uma morte, ou uma perca em si, nós passamos por esses estágios, um depois do outro. E só que o que acontece é que a doutrina da imortalidade da alma, ela reforça a negação, né? A negação da realidade da perca daquele ente querido, daquele ente amado. Então, o que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar uma demora no processo da cura emocional. Então, algumas pessoas vão falar assim, nossa, Rodrigo, por que você está falando isso? Eu trabalho com capelania, então eu vejo morte todos os dias. E eu tenho percebido muitas vezes que dentre os evangélicos acontece o seguinte, não são todos os casos, tá? Mas eu posso garantir para vocês que é a maioria. O ente amado morre e a família fala assim, não tem problema, ele está no céu. Então não há uma aceitação da perca, da realidade da morte. Muitas vezes, inclusive, eu ouço pastores que vêm visitar os membros aqui no hospital falando assim, olha, não chora, não precisa nem chorar. Tá? Na verdade, isso, de uma perspectiva psicológica, é um crime ao ser humano. Você está negando a necessidade do ser humano. Por mais que você, né, venha me dizer assim, não, mas a fé, não, porque a fé sobrepõe tudo, e toda essa ladainha que parece muito bonita, muito filosófica, na realidade, na prática não é assim. Porque quando se há a morte, se há a necessidade de passar por esses 5 estágios, não tem como. E quando você reforça a realidade da imortalidade da alma, você está automaticamente reforçando a negação da perca daquele ente querido. E isso tem impacto
grave na recuperação daquela família, porque isso vai influenciar diretamente na capacidade do ser humano a conseguir, né, se mover de um ponto ao outro, né? Um ponto que você consegue lidar com aquela perca, lidar com o luto, tá? Então, qual é a diferença da crença bíblica, né, da crença adventista? Tá? A crença adventista é a seguinte: um ser humano sim morre. Nós reconhecemos a perca, nós reconhecemos que existe uma separação. É claro, existe a esperança, mas é muito diferente da imortalidade da alma, porque nós reconhecemos que existe uma ruptura de relacionamento, e essa ruptura nós não temos ideia quando esse relacionamento será restaurado. A pessoa ela não está presente conosco, a pessoa não está nos olhando, a pessoa não está num plano espiritual superior a nós. Sim, houve a perca. Então nós reconhecemos a perca. Quando nós reconhecemos a perca, nós conseguimos passar pelo processo da negação. E isso é essencial para a recuperação de um trauma sério como esse. Então eu estou deixando aqui essa análise psicológica, é uma análise muito prática do que a doutrina da imortalidade da alma ela faz com o ser humano. Para você pensar, para você analisar, tenho certeza que você já reparou algumas vezes, né, esse tipo de discurso evangélico acontecendo em situações de morte. Mas na verdade, isso é um crime emocionalmente falando, tem impactos sérios psicológicos. Então, eu motivo você que está aí assistindo a Liga Apologética a pregar a palavra de Deus, a mostrar assim que a morte ela é separação, mas que apesar da separação, um dia nós veremos Jesus e tudo será restaurado, tá bom? Um beijão e fica com Deus. Bye, bye, pessoal!